Bem-vindos, caros exploradores dos véus que separam o nosso mundo do desconhecido. Sou o vosso guia nesta viagem ao coração das antigas tradições e dos mistérios que o tempo insiste em preservar. Hoje, desvendaremos os segredos de um dia aparentemente comum, mas que, sob a superfície, pulsa com energias ancestrais e sussurros de sabedoria popular. Preparem-se, pois o terceiro dia de outubro não é apenas mais uma folha no calendário. É uma encruzilhada temporal, onde o destino tece as suas malhas e os espíritos do outono se manifestam. O dia 3 de outubro, conhecido em algumas paragens como o Dia da Colheita Espiritual ou o Toque de São Francisco, marca uma transição profunda. Enquanto o outono se instala, as árvores despem-se e a terra se prepara para o descanso, também nós somos convidados a uma introspecção. É um período de avaliação, de recolha, não apenas dos frutos da terra, mas também dos ensinamentos da vida. A luz do dia diminui, e a escuridão da noite, com os seus segredos, começa a reinar por mais tempo, convidando à contemplação e, por vezes, a um certo receio do que o invisível pode revelar. No contexto religioso, este dia é frequentemente associado a figuras de profunda fé e renúncia. Embora o calendário litúrgico possa variar, a figura de São Francisco de Borja, um nobre espanhol que abandonou tudo para seguir uma vida de devoção, ressoa fortemente com a energia deste tempo. As pessoas, em busca de paz interior e de distanciamento das vaidades do mundo material, a ele se dirigem. Muitos rezam por saúde e fortaleza perante a doença, por auxílio para desapegar-se dos bens e das preocupações mundanas, ou por orientação divina em momentos de grande decisão. Mas antes da chegada dos santos cristãos, já esta época do ano era vista como um tempo sagrado. Os ecos de crenças pagãs sobre a fecundidade da terra, os espíritos da colheita e a iminência do inverno ainda pairam no ar, lembrando-nos que a fé do povo é um rio caudaloso onde diferentes correntes se misturam. Deixem-me agora levá-los numa viagem no tempo para conhecer a vida extraordinária de São Francisco de Borja, um homem cuja trajetória é um testemunho da efemeridade da glória terrena e da busca pela verdade interior. Francisco de Borja nasceu em 1510, no seio de uma das mais poderosas famílias da nobreza espanhola, os Borgia, com laços de parentesco com reis e até papas. Desde cedo, manifestou uma inteligência notável e uma profunda inclinação para a religião, embora o seu destino parecesse traçado para uma vida de corte. Casou-se com a bela e virtuosa Leonor de Castro, teve 8 filhos e ascendeu a posições de grande poder e prestígio, tornando-se duque de Gandia e vice-rei da Catalunha. A sua vida era o epítome do sucesso e da felicidade mundana. Mas o destino, por vezes, prega-nos peças que mudam para sempre o curso das nossas existências. Em 1539, um evento chocante abalou os alicerces da sua fé. A imperatriz Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, de quem Francisco era um fiel cortesão, faleceu. Foi-lhe confiada a dolorosa tarefa de acompanhar o corpo da imperatriz até Granada para o seu sepultamento. Ao abrir o caixão para a identificação final, Francisco deparou-se com o terrível espetáculo da decomposição. O rosto outrora belo e majestoso da imperatriz, transformado irreconhecivelmente pela morte. Naquele momento de profunda repulsa e revelação, Francisco proferiu uma promessa solene. Nunca mais servirei a um senhor que possa morrer. Esta experiência, tão vívida e chocante, despertou nele uma crise existencial profunda. A partir desse dia, a sua busca por significado transcendeu as riquezas e os títulos. Embora tenha continuado a cumprir os seus deveres de duque, o seu coração já estava noutro lugar. Após a morte da sua amada esposa Leonor, em 1546, ele finalmente encontrou a liberdade para realizar a sua promessa. Abdicou dos seus títulos, entregou os seus bens aos filhos e, em 1551, entrou para a Companhia de Jesus, tornando-se um simples padre jesuíta.
O homem que fora um poderoso duque, agora humildemente limpava e cuidava dos enfermos. A sua inteligência e devoção, contudo, não puderam ser ocultadas, e rapidamente ascendeu a posições de liderança dentro da ordem, tornando-se o terceiro geral da Companhia de Jesus. A sua vida, uma jornada de luxo à santidade, é um lembrete poderoso de que a verdadeira riqueza não reside nos bens materiais, mas na alma. Sinais do destino. Os sussurros de 3 de outubro. Neste dia de transição, a natureza e os objetos à nossa volta revelam-se portadores de mensagens. Prestar atenção aos detalhes pode desvendar os desígnios do futuro. As vozes da natureza. Presságios para a colheita e o clima. 1. Névoa matinal. Densa. Se amanhã de 3 de outubro amanhecer envolta num manto espesso de névoa, a sabedoria popular diz que teremos um inverno rigoroso e prolongado. A névoa, que prende a umidade, simboliza a retenção do frio que se aproxima, preparando a terra para um longo sono. 2. Primeiras chuvas de outubro. Chuvas abundantes neste dia prenunciam uma colheita de azeitonas farta no próximo ano. A água abençoa a terra, nutrindo os brotos que virão, e garante a gordura e o óleo dos frutos. 3. Vento de leste. Se o vento soprar persistente de leste no dia 3 de outubro, espera-se um outono seco, com poucas chuvas. Este vento, que transporta ar mais seco dos continentes, impede a formação de nuvens chuvosas e pode afetar as plantações de inverno. 4. Aranhas. Tecendo em abundância. Observar muitas aranhas a tecer as suas teias, especialmente ao sol, é sinal de bom tempo e de um outono ameno, sem grandes geadas prematuras. As aranhas são sensíveis à pressão atmosférica e à umidade, e a sua atividade indica condições favoráveis. 5. Folhas das castanheiras a cair, lentamente. Se as folhas das castanheiras demorarem a cair por completo, prendendo-se aos ramos mesmo após ventos, é presságio de um inverno com neves tardias. As árvores parecem resistir à mudança, antecipando uma estação fria que tardará a mostrar a sua face mais severa. 6. Aves migratórias, em grande número. Ver bandos de aves a migrar para sul em grande quantidade e com pressa indica uma mudança abrupta no tempo e a chegada antecipada do frio intenso. As aves, com o seu instinto apurado, pressentem as alterações climáticas bem antes de nós. 7. Sementes de cardo abertas. Se as sementes do cardo já estiverem completamente abertas e secas, o inverno será brando. Se ainda estiverem úmidas e fechadas, prepare-se para geadas precoces e rigorosas. O cardo, resiliente, age como um barômetro natural. Presságios domésticos e financeiros. Os segredos da casa e da bolsa. 1. Cair um objeto de prata. Se um objeto de prata cair ou for derrubado acidentalmente, é um sinal de boa sorte financeira inesperada a caminho. A prata, metal da lua e da intuição, atrai a fortuna quando se manifesta de forma súbita. 2. Encontrar uma moeda antiga. Encontrar uma moeda antiga, especialmente perto da porta de casa, indica que um segredo de família será revelado e trará consigo uma nova oportunidade ou um desfecho positivo para uma situação antiga. 3. Vaso de plantas. Partir-se. Se um vaso de plantas se partir sem motivo aparente, um novo ciclo de vida se iniciará para os habitantes da casa. Pode ser o fim de uma fase difícil ou o início de um novo projeto, trazendo renovação e crescimento. 4. Vela que se apaga sozinha. Se uma vela acesa se apagar subitamente, sem correntes de ar, é um aviso para rever decisões importantes que estão para ser tomadas. Os espíritos do lar podem estar a tentar comunicar um perigo ou um caminho menos favorável. 5. Um pão que cai da mesa. Se um pão cair da mesa e não se partir, é sinal de uma viagem inesperada e agradável. Se partir ao cair, é um aviso de gastos inesperados. O pão,
símbolo de sustento, carrega as energias da abundância e da provisão. Os mistérios dos sonhos na noite de 3 de outubro. Nesta noite, o véu entre os mundos torna-se mais fino, e os sonhos podem ser portadores de mensagens cruciais sobre o nosso caminho espiritual e material. Sonhar com queda de folhas. Indica um período de desapego e libertação de velhos padrões ou relacionamentos que já não nos servem. É um sinal para aceitar a mudança e deixar ir. Sonhar com água corrente, rios, riachos. Simboliza a purificação e o fluxo da vida. Se a água for limpa, augura saúde e prosperidade. Se for turva, alerta para confusões ou obstáculos emocionais que precisam ser clarificados. Sonhar com castanhas ou outros frutos secos. Representa a acumulação de bens e a segurança para o futuro. Pode indicar que o nosso trabalho árduo trará recompensas duradouras. Sonhar com animais selvagens. Se os animais forem calmos, simboliza uma conexão profunda com a natureza e a sabedoria ancestral. Se forem agressivos, alerta para medos internos ou conflitos externos que precisam ser enfrentados. Sonhar com encontros com estranhos. Pode significar a chegada de novas influências ou oportunidades na vida. Estes estranhos, por vezes, são mensageiros do inconsciente ou mesmo representações de partes ocultas de nós mesmos. Aqueles nascidos sob o signo de 3 de outubro. Os nascidos neste dia, sob a influência da transição e da introspecção, são frequentemente almas profundas e pensativas. Possuem uma inclinação natural para a filosofia e a espiritualidade, buscando um propósito maior para a sua existência. Tal como São Francisco de Borja, podem ter um percurso de vida que os leva do materialismo a uma profunda busca espiritual, ou de uma fase de busca a um período de grande clareza e serviço. Caracterizam-se pela sua resiliência, capacidade de adaptação e uma intuição apurada que lhes permite ver além da superfície das coisas. São observadores atentos, muitas vezes com um temperamento calmo e reservado, mas com uma força interior inabalável. Podem ser excelentes conselheiros, guias espirituais ou artistas que expressam a complexidade da alma humana. A sua maior virtude reside na capacidade de transformar as dificuldades em oportunidades de crescimento, abraçando as mudanças com serenidade e fé. No entanto, podem por vezes ser propensos à melancolia ou a um excesso de autocrítica, precisando aprender a valorizar a sua própria jornada e os seus dons únicos. Os guardiões dos nomes. Os aniversariantes de 3 de outubro. Neste dia, celebramos os que carregam nomes abençoados como Francisco, Geraldo, Teresa, Inácio, Cândida. Entre eles, destaco a figura de Geraldo. As pessoas com este nome, em particular, e os nascidos neste dia, são abençoados com uma mente lógica e prática, aliada a uma forte capacidade de liderança. São construtores, organizadores e protetores, muitas vezes com um grande sentido de responsabilidade para com a comunidade e a família. Possuem uma energia focada e determinada, capazes de alcançar os seus objetivos com perseverança. Tradições e rituais. O que fazer para harmonizar o dia? Neste dia, em que o véu entre o visível e o invisível se adelgaça, realizar rituais específicos pode fortalecer a nossa conexão com as energias do outono e proteger o nosso lar. 1. O ritual da purificação outonal do lar. Objetivo: limpar o lar de energias estagnadas, proteger contra o mal e preparar o ambiente para a chegada dos meses mais frios, promovendo a paz e a harmonia familiar. O que precisará? Um ramo de alecrim fresco, algumas folhas de louro secas, sal marinho grosso, um pequeno recipiente com água pura, uma vela branca. Quando e como realizar? De manhã cedo, após o nascer do sol, ou ao final da tarde. Acenda a vela branca num local seguro e silencioso. Pegue no ramo de alecrim e nas folhas de louro,
e passe-os por cada divisão da casa, começando pela porta de entrada e seguindo no sentido dos ponteiros do relógio. Enquanto o faz, visualize a fumaça ou a energia das ervas a limpar e a afastar qualquer negatividade. Diga em voz baixa: pelo poder do alecrim e do louro, limpo esta casa de todo o mal e atraio a paz e o amor. De seguida, coloque um pequeno punhado de sal marinho nos cantos das divisões, pedindo que ele absorva as energias indesejadas. Deixe atuar por algumas horas. Finalmente, com a água pura, salpique suavemente os batentes das portas e as janelas, selando a proteção do lar. O que fazer? Depois, recolha o sal usado e deite-o fora em água corrente ou num jardim longe de casa. Deixe a vela queimar até ao fim, se for seguro, ou apague-a com um abafador, nunca soprando. Agradeça às energias da natureza pela ajuda. 2. O ritual da bênção da abundância para o inverno. Objetivo: garantir que as provisões para o inverno sejam abundantes e abençoadas, atraindo a fartura e evitando a escassez. What is? O que precisará? Uma cesta com alguns produtos típicos da colheita outonal: castanhas, nozes, maçãs, um raminho de uvas ou uma garrafa de vinho novo, um pão, uma vela verde, cor da abundância, um pequeno pano branco. Quando e como realizar? Ao meio-dia, sob a luz plena do sol, ou ao anoitecer. Coloque os produtos na cesta sobre uma mesa. Acenda a vela verde ao lado da cesta. Com as mãos sobre os alimentos, feche os olhos e visualize a abundância a preencher a sua casa durante os meses frios. Diga as seguintes palavras: terra generosa, abençoa estes frutos da tua colheita, que a fartura entre na minha casa e que a escassez se afaste, que cada refeição seja um banquete e cada dia uma bênção. Pelo poder do outono e da vida, que assim seja. Permaneça em silêncio por um momento, sentindo a energia da gratidão. O que fazer? Depois, partilhe estes alimentos com a família e amigos, demonstrando a partilha da abundância. Guarde um pequeno punhado das castanhas ou nozes num pequeno pano branco e coloque-o num local discreto na despensa, como um amuleto de prosperidade que durará todo o inverno. 3. O ritual da introspeção e desapego. Objetivo: refletir sobre a vida, identificar o que já não serve e libertar-se de pesos desnecessários, inspirando-se no exemplo de São Francisco de Borja. O que precisará? Um caderno e caneta, um pequeno objeto que simbolize algo do qual deseja desapegar-se, uma velha joia, um bilhete, uma pequena pedra, uma taça com água, uma vela roxa, cor da espiritualidade e transformação. Quando e como realizar? Ao anoitecer, em um local tranquilo. Acenda a vela roxa. No caderno, escreva uma lista de coisas, hábitos, medos, ressentimentos, bens materiais que já não têm valor, das quais deseja libertar-se. Com o pequeno objeto simbólico na mão, concentre-se na intenção de soltar. Diga: assim como as árvores se despojem das suas folhas, eu me despojo daquilo que já não me serve. Liberto-me deste, nomeie o que o objeto representa, e de toda a energia associada. Que a água purifique e o fogo transforme. Depois de dizer isto, mergulhe o objeto na taça com água. Se o objeto puder ser queimado de forma segura, pode fazê-lo simbolicamente, com muito cuidado, ou simplesmente deixe-o na água por um tempo. O que fazer? Depois, jogue a água e o objeto, se não for para guardar, fora num local onde a natureza possa absorver, terra ou rio, simbolizando a entrega e a libertação. Guarde a lista escrita em um local secreto, revisitando-a em alguns meses para ver o seu progresso. Apague a vela com um abafador. Tradições culinárias. Os sabores da transição. Neste dia, a mesa reflete a generosidade do outono. Os alimentos são simples, reconfortantes e nutritivos, preparados para fortalecer o corpo e o espírito para o inverno que se aproxima.
castanhas assadas ou cozidas. As castanhas começam a cair dos ouriços nesta época. São um alimento ancestral que simboliza a resistência e a abundância. Assadas no lume ou cozidas com erva doce são um deleite simples e delicioso. Pão de milho ou centeio acompanha as refeições, simbolizando o sustento diário e a ligação à terra. É um pão mais denso e rústico, que sacia e aquece. Vinho novo e azeite. As primeiras prensas de azeitona e as vindimas já estão em andamento. Degustar o vinho novo ou o azeite fresco é celebrar a dádiva da terra. Sopas e caldos de legumes. Sopas ricas e caldos robustos, feitos com legumes da estação, abóbora, couves, batata, são essenciais para aquecer o corpo e a alma e para aproveitar os últimos legumes da horta antes do frio mais intenso. Doçaria com frutos secos. Bolos e doces feitos com nozes, amêndoas, figos secos são populares, fornecendo energia e celebrando a doçura da colheita. Os grandes interditos. O que não fazer no dia da transmutação. Tal como existem rituais para atrair o bem, há proibições rigorosas que, se ignoradas, podem atrair a má sorte e perturbar o equilíbrio natural. Neste dia, a energia é sensível e as transgressões têm eco ampliado. 1. Proibições domésticas e pessoais. Não fazer grandes limpezas ou remodelações. É estritamente proibido fazer grandes limpezas ou obras em casa, especialmente remover objetos antigos ou paredes. Acredita-se que isto perturba os espíritos do lar e os ancestrais que podem estar a visitar, trazendo azar, doenças e desequilíbrio para os moradores. A casa deve estar em repouso e em harmonia com a natureza. Não cortar o cabelo ou as unhas. Cortar o cabelo ou as unhas neste dia é um convite à perda de vitalidade e à diminuição da sorte. O cabelo e as unhas são extensões da nossa energia vital, e cortá-los pode fragilizar a nossa aura, deixando-nos mais vulneráveis a energias negativas e atraindo pequenos infortúnios. Não deixar roupas estendidas à noite. Deixar roupas à noite no estendal é um erro grave. Acredita-se que os espíritos errantes da noite podem pousar nas roupas, impregnando-as de melancolia e trazendo consigo pesadelos, insônias ou discussões para quem as vestir. O vestuário deve ser recolhido antes do pôr do sol. Não deixar janelas abertas. Durante a noite. Manter as janelas abertas depois do anoitecer é como convidar as almas penadas e as energias negativas a entrar no seu lar. É um dia em que o véu é fino, e o ar da noite pode carregar mais do que apenas brisas, podendo trazer doenças ou infortúnios. Não olhar para trás ao sair de casa. Ao sair de casa pela primeira vez neste dia, evite olhar para trás. Fazê-lo pode puxar a sua energia de volta para o passado, impedindo-o de avançar e atraindo obstáculos nos seus projetos. É um gesto de hesitação que a energia do dia não perdoa. 2. Proibições sociais e financeiras. Não fazer dívidas ou grandes gastos inúteis. Evite contrair dívidas ou fazer compras supérfluas. O dia 3 de outubro é de introspecção e parcimônia. Gastos desnecessários podem atrair a pobreza e a escassez para o futuro, pois simbolizam um desrespeito pela energia de recolha e poupança do outono. Não discutir ou levantar a voz. Discussões e brigas neste dia são particularmente nefastas. A energia do dia é de harmonia e equilíbrio. Qualquer discórdia pode atrair inimizades duradouras e quebrar os laços familiares e de amizade, deixando feridas difíceis de curar. Não fazer fofocas ou julgamentos. Falar mal dos outros ou fazer julgamentos severos pode voltar-se contra si. A energia do dia amplifica a intenção. A fofoca pode atrair calúnias para a sua própria vida ou criar mal-entendidos que trarão graves consequências. 3. Proibições, mistério e éticas.
Não prometer o que não pode cumprir. Quebrar uma promessa feita neste dia é considerado um ato de grande deslealdade, não apenas para com a pessoa, mas para com as forças espirituais. As promessas vazias podem atrair desconfiança e arruinar a sua reputação, e, segundo algumas crenças, invocar espíritos zombeteiros que o atormentarão com desilusões. Não ignorar um pedido de ajuda. Sincero. Se alguém lhe pedir ajuda de forma genuína e estiver ao seu alcance ajudar, não o ignore. Negar auxílio neste dia, especialmente a quem está em necessidade, pode atrair solidão e dificuldades para si mesmo, pois é um dia de reflexão sobre a compaixão e a generosidade. Que as vossas jornadas sejam sempre abençoadas com sabedoria e luz. Que os segredos desvendados hoje vos guiem e protejam. Até breve, exploradores do misticismo e das tradições.